Bom, pessoal, a aula de hoje ela será sobre limites laterais e a existência, né? Limite, beleza? E aí, para a gente começar essa aula, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Ó, vou jogar uma função aqui em que existem algumas condições, restrições que a definem, né? Por exemplo, eu tenho uma função f de x, e aí é o seguinte, essa f de x ela tem duas condições, beleza? Ela será x ao quadrado se o x ele assumir valores menores que zero. E ela será Euler, né? E elevado a x se o x assumir valores maiores ou igual a zero. Então nós temos duas funções em uma praticamente, né? E aí a gente tem uma condição de existência, beleza? Ou seja, a função ela vai ser uma se ela assumir valores menores que x, e ela será outra se ela assumir um valor igual a zero ou maior que zero. E aí, ó, eu quero que vocês percebam o seguinte, como é que a gente vai fazer o trato disso aí, né? Como é que a gente analisa isso geometricamente, né? Se fosse para analisar um gráfico, como é que seria esse gráfico? Vou traçar aqui o eixo Y, vou traçar aqui o eixo X, e aí eu quero que vocês percebam o seguinte, nós temos duas funções diferentes. A gente tem uma função logarítmica, começada por um, né? A gente sabe que tem mais ou menos esse comportamento, né? Aqui é a nossa função e elevado a x no ponto um. Aqui é onde ele começa, né? Seu limite. E nós temos também uma parábola, né? Que é o nosso x ao quadrado. E o seu gráfico se comporta desse jeito aqui. E como é apenas x ao quadrado, né, ele está passando pela origem. E aí, ó, veja o que acontece quando a função ela fica próxima do ponto x igual a zero, né? Vou desenhar um círculozinho aqui para a gente fingir que é a nossa partícula, né? Sobre, deixar aqui. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, se você tentar aproximar o x a zero, a gente vai ter um problema, correto? Que problema seria isso? Vocês podem ver que a função ela tem tendências diferentes naquele ponto. Em qual ponto? No x igual a zero. Por exemplo, quando ela vem aqui pela esquerda, por aqui assim, ó, quer dizer, pela esquerda, a nossa esquerda, eu fui pela esquerda da tela, perdão. Perceba que ele vem pela esquerda, por aqui, e ele vem pela direita, por aqui, tá certo? Daí surge uma pergunta que a gente pode se fazer. A gente quer aproximar essa função por onde, né? Pela esquerda ou pela direita? É uma boa pergunta. E aí, onde é que vai surgir o que a gente chama de limites laterais, né? Lembra que o cálculo do limite é quando a gente está
analisando uma função, o comportamento de uma função, quando ela se aproxima de um ponto específico, né? Aí a gente está analisando o comportamento dela. A gente não analisa a função naquele ponto, né? A gente analisa a função se aproximando. E aí, para esse tipo de situação, a gente usa o que a gente chama de limites laterais, certo? Que é onde vai surgir essa notação, beleza? Agora pensa aqui comigo, ó. Falando de modo geral, né? Se aproximarmos o x para um número A por valores maiores que A, certo? A gente está dizendo que ele está vindo pela direita, ou seja, ele está tendendo a valores maiores do que A. E aí a gente vai usar a seguinte notação. Se fosse para calcular o limite de uma função, limite de uma função f de x, quando o x tende por valores maiores que A. Então, você vai representar com um maisinho ali, como se ele estivesse sendo um expoente, né, do valor A. Então, a gente já viu aqui o quê? Quando ele tende por valores maiores que zero, que é o nosso caso, né? Quando ele está vindo da direita, ele está vindo por aqui, né? Ó. Então, a função, ela analisa daqui para cá, tá certo? Ou seja, o limite que a gente calcula é o limite do e elevado a x. Ou seja, quando o x ele se aproxima de zero por valores maiores que ele, a função ela é definida a partir do e elevado a x. E aí, a gente faz uma substituição direta aqui, rápida. Qualquer número elevado a zero vai dar 1. Da mesma forma, se aproximarmos o x de um número A por valores menores que A, ou seja, pela esquerda, significa que ele está tendendo por A menos. Ou seja, a gente vai usar uma notaçãozinha menos. Como é que ficaria essa notação? O limite do f de x, quando x tende a valores a por valores menores que ele. Aí fica um menuzinho representado ali em cima. Tá certo? E aí a gente pode perceber o quê? O nosso limite, ele está tendendo a valor, por valores, ele está tendendo a zero por valores menores que zero, né? O limite, quando o x tende a zero, e está vindo por onde? Está vindo por aqui, ó, pela outra função, que é quem? X ao quadrado. Está vindo à esquerda, né? Então, ou seja, a gente usa a outra função. E aí, fazendo uma substituiçãozinha aqui, zero ao quadrado é zero. Perceba que deu dois valores diferentes, né? Dá para perceber isso no gráfico. Quando eu tendo a zero por valores maiores que zero, a minha função ela vai tender a 1. Mas quando eu tendo por valores menores que zero, a minha função ela se aproxima de zero, né? Perceba aí que deu dois valores diferentes, né? Então, se a gente analisar o gráfico, então, quando a gente vê que a tendência do limite, quando a gente observa pela direita, é ir para 1, para cá. Ó. E a tendência pela esquerda será de ir a zero, como a gente viu aqui. Beleza? Agora, a gente vai para ver a condição de existência, tá certo? Isso daqui que a gente chama de limites laterais, tá certo? Que é a tendência de um limite. Qual é o comportamento de um limite quando ele se aproxima do seu valor pela direita ou do seu valor pela esquerda? Isso aí a gente chama de limites laterais. E ele será muito importante para a condição de existência, certo? Até aí tudo bem? Beleza. Então, isso daqui é o limite lateral. E ele será muito importante para a condição de existência.
Então, ó, vamos reescrever aqui. A gente viu que o limite da função f de x, quando o x tende a por valores maiores, foi quem? O limite do exponencial de x, quando o x tende a zero por valores maiores que zero. A gente viu que deu elevado a zero, que vai dar 1. Depois a gente calculou o limite à esquerda, né? Valores menores que a tendência em x. Ou seja, a função, quando o x tende a valores menores que zero, é x ao quadrado. Ou seja, zero ao quadrado, que deu zero. E aí, ó, nesse exemplo que a gente utilizou lá no slide passado, a gente viu que os limites laterais, eles não batem, né? Um deu 1 e o outro deu zero. Bom, se os limites laterais eles são diferentes, como no exemplo que a gente acabou de fazer, o que é que está acontecendo com o limite de modo geral? O que está acontecendo com o limite da função f de x quando o x ele tende a zero? O que é que está acontecendo com ele? Então, é essa a pergunta que vocês têm que se fazer sempre que estiver calculando condições de existência de um limite. Aí perceba aqui, quando isso acontecer, e vocês calcularem o limite, os limites laterais, e ambos, os dois têm valores distintos, vocês vão falar que simplesmente o limite, ele não existe. Beleza? Não existe. Então, quando isso acontecer, significa que o limite, ele não existe. Beleza? Mas por que isso, né? Vamos lá. Existem duas regras que o limite deve seguir para ele poder existir. Tá certo? Primeira regra. A primeira regra quer dizer o quê? Os limites laterais não podem explodir para mais ou menos infinito. Beleza? Guarde essa informação. Não podem explodir. E lá na frente vai fazer sentido, mas guardem essa informação. Os limites laterais não podem explodir para mais ou menos infinito. Para mais ou menos infinito. Já os limites, a segunda regra é que a segunda regra será a seguinte: os limites laterais devem possuir o mesmo valor. Então, ó, essas são as duas regras para o limite ele existir. Eles não podem explodir para mais ou menos infinito. E aí, pessoal, é meio que lógico isso, né? Mais ou menos infinitos não são valores, né? É indicação de algo muito, muito, muito grande ou muito, muito pequeno. Não é um valor exato. Sempre vai ter um a mais, beleza? Então, você está calculando lá seu limite, e o seu limite, ele tendeu a mais infinito ou menos infinito, não importa qual vai ser o outro limite lateral, ele não vai existir mais. Porque o infinito, ele não é um valor exato, né? Ele é só uma tendência, uma noção que a gente tem de algo muito grande ou muito pequeno. Então, a primeira regra é que não podem explodir para mais ou menos infinito, ou seja, não podem tender a mais ou menos infinito. A segunda é que os limites, eles devem ter o mesmo valor.
Então, se você calculou o limite à direita e deu um valor x, você calculou o limite à esquerda e deu o mesmo valor x, significa que esse limite ele existe. Caso contrário, ele não vai existir. Até aí, tudo bem? E aí, pessoal, é o seguinte, no exemplo inicial, os limites laterais, eles não explodem para mais ou menos infinito, né? Eles vão a valores exatos. Ou seja, eles respeitam a mesma condição. Porém, eles não convergem ao mesmo valor, né? Beleza? Ou seja, um limite, quando a gente olha lá no gráfico, né? Um está tendendo a 1 e o outro está tendendo a 0. Ou seja, eles não apontam para a mesma direção. A gente calcula o limite por valores maiores que x, e à medida que a gente vai se aproximando de x por esses valores maiores, o resultado vai dando 1, ele vai se aproximando de 1, né? Só que quando a gente assume, né, valores menores que 0, o limite ele tem outro comportamento. A função, né, ela tem outro comportamento, vai se aproximando do 0. Então perceba que eles são divergentes, né? Por mais que a gente esteja falando de uma função fx, eles divergem, né, no comportamento. Então, para que o limite ele exista, eles precisam convergir, né? Apontar para a mesma direção. Então, o limite lateral é isso, pessoal. Sempre que vocês forem analisar a existência de um limite, não é impossível, né? Mas que o limite para a função específica ele não existe. É só uma condição de existência. Impossível não. Beleza? A gente consegue calcular o limite lateral. Mas, por exemplo, se eu quiser calcular qual vai ser o limite quando o x tende a 0. Quando eu falo esse tende a 0 aqui, eu estou dizendo que é pela direita ou pela esquerda. Tipo, eu estou calculando o que a gente chama de limite bilateral. Então, independente de eu assumir esquerda ou direita, faz sentido para você que ele tem que dar um valor X? O normal seria isso, correto? O normal é que não importa qual seja, qual seja o lado, né? Se a gente está calculando um limite de uma função f de x, a gente quer que ela se aproxime de um valor específico x, beleza? Só que, quando a gente vai além, mas eu quero calcular o limite tendendo a x por onde? Esse é o tipo de pergunta que a gente faz. Ah, eu quero o limite de x assumindo valores maiores que x, ou seja, eu vou pegar 1, 1,1, 0,99, e aí eu vou me aproximando de 0. 0,01, 0,0001, tal. E eu vejo que, quando eu me aproximo desse mesmo zero que estava aqui, ó, limite do f de x, quando o x ele tende a 0, veja que quando eu me aproximo desse zero por valores maiores que ele, eu vejo que a função ela está assumindo um valor se aproximando de 1. Aí, opa, beleza. Agora eu quero saber se realmente vai ser 1. Porque, assim, o primeiro momento, se a gente só calcula isso aqui, a gente pensa, opa, o limite provavelmente ele vai tender a 1. Só que como eu tenho que provar isso? Eu tenho que provar assumindo valores menores que 0, porque eu não posso limitar apenas aos valores maiores que 0, correto? Então, pronto. Aí eu analisei, agora não, eu quero ver agora quando ele se aproxima do mesmo 0, só que agora por valores menores que 0. Aí eu vou lá. Menos 1, menos 0,99, menos 0,001, 0, tipo, eu vou me aproximando cada vez mais do 0
e aí eu vejo qual é o comportamento. Aí eu percebo no gráfico que a função, está tendendo a zero e não a um. Como assim? Ela vai ser um ou ela vai ser zero? Aí eu não sei se vocês já estudaram raciocínio lógico, lógica proposicional, mas ele não pode assumir dois valores ao mesmo tempo, né? Ou ele é um ou ele é outro. Nesse caso aqui, ele está assumindo dois valores, o um e o zero. Então ele não pode ser um e zero ao mesmo tempo. Ou ele é um ou ele é zero. Então, se ele tiver dois valores, significa que ele não existe. Beleza? Tranquilo? Tudo bom. Então, vamos lá. Então, ó, sempre se fazer essas perguntas, né? E aí, no exemplo que a gente estava utilizando, voltando, né? A gente está vendo que os dois não estão explodindo para mais ou menos infinito. Mas as suas respostas são diferentes. Eles não convergem para o mesmo valor. Ou seja, o limite, ele não existe. Beleza? De maneira geral, o que é que eu quero dizer? Para que o limite ele exista, tanto o limite do f de x tendendo a por valores maiores que a tem que ser igual ao limite de f de x quando o x tende a por valores menores. Beleza? E a segunda é que o limite, seja ele para a direita ou para a esquerda, quando o x tende a pela direita ou pela esquerda, eles têm que ser diferentes de mais ou menos infinito. Esse é o modo geral. Beleza? Alguma dúvida? Bom, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Agora é o quê? Exercício, 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 exercício. Que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai fazer alguns exercícios hoje. E aí tem a listinha, claro, com lista, né, do trabalhador. Vocês vão resolver durante a semana. Lembrando que amanhã é a nossa primeira aula de geometria analítica. Então, vamos lá. Podemos? Ó, vamos lá. Calcule os seguintes limites laterais. Ele pede aí o limite da função f de x, lembrando que a função ela é 3 sobre x menos 6. E aí ele pede, quando o x tende a 6 por valores maiores, ou quando o x tende a 6 por valores menores. Beleza? Pronto. Vamos analisar. E aí vai ser assim, ó. Como qualquer resolução de limite, a boa mesmo é começar substituindo o x na função, né? Beleza? Para termos uma ideia do que está acontecendo. O que é que está acontecendo aqui? Então, por exemplo, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Vou lá substituir. Pessoal, eu vou colocar umas aspas aqui entre as operações. Essas aspas aqui na matemática significa que esta operação ela não é formalmente válida. Não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida. Então, estou fazendo a substituição aqui, é só para analisar o que é que está acontecendo, beleza? Mas formalidade matemática não tem.
Então, veja que o nosso denominador, ele está tendendo a zero, né? O que significa que o limite ele vai tender a mais ou menos infinito. Concordam comigo? Se tu pegar um número, quanto menor o número, quanto mais próximo de zero for o teu denominador, maior será o resultado, né? São grandezas inversamente proporcionais. Então, quando vai se aproximando de zero ali, significa que um número vai se aproximar do infinito. Beleza? Aí, vamos lá. Deixa eu só deixar aqui mais organizado. 6, 6, aspas. Vocês podem usar isso aí na sala de vocês, assim, tipo, botar as aspas, assim. Professor, vou fazer aqui uma operação, mas que não existe uma formalidade válida. O professor vai se arrepiar todo dentro, porque esse bicho é diferente. Bom, tá aí. Então, percebam que quando eu aproximo o meu denominador de zero, significa que eu estou aproximando o meu valor de um número muito, muito, muito grande. Pega aí 3 dividido por um, 3. 3 dividido por 0,1 é 30. E assim eu vou, 0,01, 0,001, 0,0000. Então, percebo que à medida que eu vou me aproximando de zero, eu vou tendendo a valores muito, muito, muito altos, ou seja, eu vou me aproximando do infinito. Beleza? E aí, qual vai ser o detalhe, né? O detalhe aqui é que estamos calculando os limites laterais, né? Então, a gente analisou o quê? A situação exata, né? Quando é 6. Mas o que é que vai acontecer quando a gente analisar o comportamento pelos lados? Beleza? O que é que vai acontecer quando a gente vier por valores maiores ou valores menores que 6? Então, reparem que eu coloquei aqui mais ou menos infinito, porque eu ainda não sei se ao aproximar de 6 eu venho por um número levemente maior ou levemente menor. Beleza? Isso faz com que o x a menos 6, né, a gente usando assim a lógica matemática, resulte em algo muito pouco maior ou pouco menor que zero, né? Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos chutar um número abaixo e outro número acima de 6. E olha o que acontece. Vou fazer o seguinte, vou até colocar de cores diferentes. Fazer assim. Limite, já que é por valores maiores que 6, por que não por valores maiores que 7? Posso fazer isso? Não tem problema nenhum. Correto? Até porque se eu estou assumindo valores maiores que 6, eu também posso deduzir que eu estou usando 8, 7,1, 7,2. Correto? E aí eu faço a substituição direta. Ó. 7 menos 6, 3 sobre 1, dá 3. Ou seja, quando eu aproximo a minha função por valores maiores que 7, a minha função ela se aproxima de 3, né? Agora, vamos assumir valores menores que 6. Vou colocar 5. A mesma lógica do 7 mais, né? 3, 6. E aí eu vou ter aqui, ó. 5 menos 6. Que vai dar menos 3. Sacaram qual é a parada? Se ligaram? Bom, aí é o seguinte, ó, o que acontece é que pelo lado do 5 e é atrás do 6, né?
a função, ela se aproxima negativamente e pelo lado do 7, que é na frente do 6, ela se aproxima positivamente. Ou seja, essa função aqui, quando ela vem por valores maiores que 6, ela está se aproximando do mais infinito. E essa do menos infinito. Todo mundo concorda com isso? Perfeitamente perfeito, né? Beleza? E aí, pois, tu ainda não acredita nisso? Vamos ver o gráfico. Para os incrédulos aqui da nossa sessão, eu vou desenhar um gráfico. Se liga. Quando vocês estiverem estudando limite, tiver alguma dúvida em relação a comportamento, joga no GeoGebrazinho ali, ó, e tá tudo certo. Então perceba aqui, ó, no gráfico é o seguinte. Aqui a gente tem 0, 2, 4, 6 e 1. Ó, quando eu vou me aproximando pela esquerda, o meu gráfico ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele só não toca 6, mas ele vai fazendo isso. Ele vai tendendo ao infinito. Quando eu vou me aproximando pela direita, eu tô vendo daqui agora, assim, ó. O meu gráfico ele vai fazendo isso aqui, ó, para cima. Certo? E aí meu gráfico vai ficar desse jeito. Beleza? Aí a pergunta que ele faz, calcule os seguintes limites laterais. Qual vai ser a resposta? Esse aqui é mais infinito. Esse daqui é menos infinito. GeoGebra, galera. GeoGebra. Joga no GeoGebra para lembrar dos gráficos. Não tem mais essa de estar traçando um gráfico ponto a ponto, não. Beleza? Vamos para a próxima? E aí, Sabrina, como é que tá a cabeça em relação a esse assunto? Eu só tô vendo tu aqui viajando no chat. Ó, vamos lá. Resolva o seguinte limite. Ele está pedindo aí o limite da secante de x, quando o x tende a menos π sobre 2, por valores menores que π sobre 2, menos π sobre 2. Beleza? Ficou meio. Eu vou reescrever aqui do lado, ficou um pouquinho menor, né? Mas ele tá assim. É porque agora, sabe, né? É o seguinte: a gente não está analisando a função em um ponto específico, né? A gente está analisando o comportamento, né? Então vai ter essas viagens mesmo, tipo. Mas saiba que é sempre um comportamento de aproximação. Agora eu não estou tratando um ponto específico. Eu estou analisando o que vem antes, né? Lembra que em física, quando a gente fala sobre deslocamento, né?
Quando a gente fala sobre deslocamento, a gente fala assim, não importa qual a trajetória, né? O que me importa é posição final e posição inicial, correto? Tipo, o nosso mundo era até o ensino médio é isso, né? Analisar pontos específicos, né? Mas quando chega aqui, não. Aqui, a trajetória, ela importa agora, né? Então a gente vai ter que dar uma viajada um pouco mais, beleza? Mas tá tudo certo. Eu acho muito bonito isso. Ó, tá isso aqui. Menos π sobre 2 por valores menores do que menos π sobre 2. E aí ele pede para a gente resolver esse limite. Beleza? Vamos lá. Quero que vocês venham aqui comigo. Geometria analítica. Ó, antes de tudo, o que é secante, pessoal? Pergunta honesta. O que é secante? Responda aí no chat. O que é uma secante? É o oposto do cosseno. Perfeitamente perfeito. Secante é o mesmo que 1 sobre cosseno de x. Beleza? Dessa forma, a gente vai substituir na seguinte equação. Vem comigo. A secante de menos π sobre 2 é o mesmo que 1 sobre o cosseno de menos π sobre 2. Pessoal, quanto é o cosseno de menos π sobre 2? Aliás, quanto é π sobre 2? Em graus? 90. Perfeito. 90, perfeitamente. Ou seja, a gente está falando do cosseno de menos 90 graus, né? Quanto é o cosseno de 90 graus? Zero. Ou seja, a gente está falando de 1 sobre 0. Até aí, tudo bem? Beleza. A gente já tem noção que, diante do que a gente viu na questão passada, de que quando ele se aproxima, ó, a gente está usando o valor exato de zero, mas lembre que há uma tendência, ele está se aproximando de zero. A gente viu que quando o denominador ele se aproxima de zero, o resultado ele se aproxima da onde? Do mais ou menos infinito. Todo mundo já está com isso aí na mente, né? Tá tranquilo até aí, beleza? Lembre sempre disso agora, viu? Olhou para a situação, deu um denominador igual a zero, para a gente aqui em cálculo 1, está se aproximando da onde? Do mais ou menos infinito, ok? Amém? Pronto, beleza. E aí vamos fazer o seguinte, vamos analisar esse sinal, né? É, perceba que, no limite, a aproximação ela é feita por valores menores que menos π sobre 2, né? E aí, para a gente analisar o comportamento dessa função, é claro que a gente vai usar quem novamente? O gráfico. Só que agora é trigonometria, né? Ou seja, vamos analisar o círculo.
Círculo trigonométrico. Ó, vamos lá. Então, aqui nós temos o seno, é isso? Aqui nós temos o cosseno. Aí vamos fazer um círculozinho aqui, honesto. Misericórdia. Não, melhor, né? Aí, pessoal, vamos aqui, né? Ó, aqui é 0 graus, né? Que é igual a 2π também. Aqui é o 90, que é π sobre 2. Aqui é π. E aqui é 3π sobre 2. Bom, então agora a gente vai analisar esse comportamentozinho aqui através do círculo trigonométrico. Aí, pessoal, veja bem. A gente pode ver que quando o x está vindo por trás, né, de menos π sobre 2, lembrando, menos π sobre 2, pessoal, é esse boneco aqui negativo, né? Ou seja, vai ser quem? 3π sobre 2, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que π sobre 2. Aqui já tem que estar na mente de vocês, viu? Ó, e aí veja que quando o x ele está vindo por trás, por π sobre 2, por menos π sobre 2, a gente tem um cosseno, o quê? Positivo ou negativo? Ele está se aproximando de menos π sobre 2 por valores menores que menos π sobre 2. Correto? E quem são esses valores menores? Está no negativo. Beleza? Ou seja, o que é que a gente tem? A gente tem um cosseno negativo, né? A gente tem um cosseno negativo. Ou seja, o nosso limite, ele está se aproximando do menos infinito. Certo? Vamos lá, tem que usar a imaginação, viu? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Pronto. Essa daqui eu vou querer que vocês tentem. Eu sei que eu estava esperando por esse momento, de verdade. Eu quero que vocês tentem, vou marcar um tempozinho aqui. E aí eu quero que vocês tentem. Analisem bem aqui, ó, o comportamentozinho e tal, e tudo mais. E já já eu chamo vocês. Vai lá.
Vamos lá? Se liga na beleza dessa question. Antes de tudo, eu vou escrever como fica a definição de f de x, né? Ele fala que calcula os limites laterais de f de x igual a g de x sobre o seno de x em x igual a zero, se g de x for cosseno de x mais 3 para valores menores que zero, e x ao quadrado menos 9 para valores maiores ou iguais a zero. Beleza? Como é que isso aqui ia ficar para a gente, pessoal? Pega a visão. Reescrevendo, né? F de x é igual a, se eu quero o g de x sobre o seno de x, basicamente eu tenho duas opções, né? O g de x a gente tem dois, né? Ou seja, ele pode ser cosseno de x mais 3 sobre o seno de x, quando x tende a valores menores que zero, ou x ao quadrado menos 9 sobre o seno de x, e maior ou igual a zero. Até aí tudo bem? Eu só fiz substituir o g de x, né? Na f de x. Até aí tudo bem? Bom, agora vamos calcular os limites laterais que a questão pede. E aí vocês têm que ficar ligados no seguinte, notação, né? Quando ele falar x menor que zero, que é o x por valores menores, a gente usa a primeira expressão, beleza? Então, o limite do x tendendo a zero, zero elevado a menos, a gente usa essa. Quando for valores maiores que zero, que é o zero mais, a gente usa essa. Até aí, tudo bem? Tem que ter muita atenção em relação a isso. Posso seguir? Bom, e aí vamos escrever os limites, né? Limite de x tendendo por valores maiores. Vai ser quem? X ao quadrado menos 9 sobre o seno de x. Ou seja, zero ao quadrado menos 9 sobre o seno de zero, que vai ficar o quê? Menos 9 sobre zero, porque o seno de zero é igual a zero. Ou seja, denominador igual a zero, maior, mais ou menos infinito. Daí eu faço a mesma coisa, só que valores menores que zero. Limite do x tendendo a zero por valores menores vai ser cosseno de x mais 3 dividido pelo seno de x. Aí eu faço cosseno de zero mais 3
sobre o seno de zero. Pessoal, quanto é o cosseno de zero? Isso. 1 mais 3 sobre zero, que vai ficar 4 sobre zero. E aí, de novo, ó, a gente tem um valor em cima, só que o denominador é igual a zero. Qual é a tendência? Mais ou menos infinity. Até aí, tudo bem? Pronto. E aí, vamos fazer o seguinte: vamos começar pelo primeiro limite. Nesse caso, usaremos quem? O círculo trigonométrico, como sempre. Vamos lá. Aqui é o eixo do cosseno, aqui é o eixo do seno, e aí a gente sabe todos aqueles valores, né? Aqui é zero, que é 2π também, aqui é π sobre 2, aqui é π, e aqui é 3π. Tudo bem. Beleza? Ok, Sabrina. Até amanhã. Boa noite. E aí, pessoal, é o seguinte, né? Vamos analisar esse sinal, vamos saber qual vai ser o sinal do infinito, né? Se vai ser mais ou menos infinito. Ó, reparem que para valores acima de zero, valores maiores um pouquinho de zero, né? O seno, ele vai ser o quê? Positivo, ele está subindo, né? Ó, beleza? Então, para valores maiores um pouquinho, né? Ou seja, é esse bonitão aqui, e aí, pessoal, vou precisar fazer um, uma folhinha aqui à parte, porque a gente vai precisar analisar os limites separados. Olha que doideira, velho. A gente chegou a isso aqui, né? Ó. É isso aqui, ó. Limite x ao quadrado menos 9 sobre seno de x, certo? Não sei se vocês concordam comigo, mas esse limite eu posso representar desse jeito aqui, né? Ó, como sendo 1 sobre o seno de x vezes x ao quadrado. Concordam? Posso usar, sim, tranquilamente, né? Bom, eu sei que vai dar mais ou menos infinito. Eu preciso saber de quanto vai ser, né? E aí, voltando lá na nossa figura, a gente vê que o seno, quando se aproxima de zero, ele vai ficando o quê? Positivo, né? Ou seja, esse limitezinho aqui, ó, quando a gente usar a propriedade lá, né? Limite de 1 sobre seno de x vezes o limite de x ao quadrado menos 9 com x tendendo a valores
maiores que zero. Esse limitezinho aqui, ele vai dar quanto? Mais infinito, né? Correto? Como a gente viu lá no círculo trigonométrico, quando eu vou me aproximando de zero, né, por valores um pouco maiores, o meu limite, o seno, ele vai se aproximando de mais infinito, né? Então vamos voltar lá. Então isso aqui, ó, isso daqui é mais infinito. Só que quando eu substituir o zero aqui, vai ficar zero menos 9, que vai dar menos 9, né? Eu vou ter mais infinito vezes menos 9. Aí, pessoal, um número positivo multiplicado por um número negativo, né, tem que ser negativo. Ou seja, o valor do limite vai ser menos infinito. Beleza? Ó, vamos olhar agora lá para o mesmo desenho. Olhando para o mesmo desenho, e vamos reparar que é o seguinte, o seno, ele será negativo para valores antes do zero, né? Ou seja, para valores menor que zero. Então, para valores menores que zero, que são esses aqui, ó, o seno, ó, o eixo do seno é negativo, ó, veja que eu estou me aproximando do zero, e aí eu estou vindo, ó, por aqui, ó, tá vendo? Ou seja, quando eu me aproximo de zero por valores menores que ele, o meu seno, ele vai tender a menos infinito. Então vamos pegar lá a outra expressão, vou colocar de outra cor aqui, para diferenciar. A outra expressão é que o limite está tendendo a zero por valores menores que ele, e a gente tem um cosseno de x menos 3 sobre o seno de x, certo? E aí eu posso fazer aquela propriedade de novo. Limite do cosseno de x menos 3 para x tendendo a zero por valores menores, vezes o limite de 1 sobre o seno de x com x tendendo a zero por valores menores. E esse limite aqui, como a gente viu na figura, ó, veja, quando eu estou me aproximando do zero, o que é que tá acontecendo aqui no meu seno? Ele está subindo, né? Se aproximando do infinito. Do menos infinito, né? Ou seja, essa parcelinha aqui, ela está indo para o menos infinito. Então, isso daqui, né, é menos infinito. O que é que está acontecendo aqui? Resolve. Aqui a gente tem, ó, cosseno de zero mais menos 3 mais 3, né? É mais, eu coloquei menos, é mais, ó, foi mal. É mais aqui, né? Mais 3 multiplicado por menos infinito. E aí a gente tem cosseno de zero é igual a 1, né? 1 mais 3 vezes menos infinito. Não importa qual o valor que vai dar aqui, né? Vai ser menos infinito. Então, ó, o que que deu para perceber? Os dois limites menos infinito. Se ele perguntasse qual era a condição de existência, né? Se ele perguntasse qual era a condição de existência, a gente ia dizer que o limite ele existe, correto? Ele existe. Se a pergunta fosse o limite existe, aí vocês iam colocar assim, ó. O limite do g de x
sobre o seno de x, com x tendendo a zero, ele é menos infinito. Ele existe. Beleza? Bom, alguma dúvida? Eu vou querer, para a gente finalizar, né, que vocês façam essa questão aqui. Dê uma olhadinha. Ah, é verdade, bem lembrado. Ele não existe quando ele explode para o infinito. Bem lembrado, valeu. É isso aí, ele não existe. Eu já estou no automático. Licença, meu querido. Ah, não, na verdade é só dar uma cortadinha. Valeu. Ó, para a gente finalizar, eu quero que vocês tentem resolver essa questão aí. Já está o gráfico montado, né? Então, tá tudo certo. É um caminho, né? A menos a ser feito. Vamos lá, queridos. Joguem duro.
Vamos lá. Vamos analisar, né? É, vamos começar com um ponto com A sendo zero, né? O X tendendo a zero. Cadê minha setinha aqui? Perceba que quando eu me aproximo de zero, por valores maiores, eu vou me aproximando de 2. E por valores menores, também, né? Ou seja, o limite, estou escrevendo aqui do lado, o limite de f de x, quando x tende a zero, é igual a 2. Correto? Show de bola. Vamos repetir para o 1, né? Ok? Lembrando que, ó, a bolinha está pintada aqui de preto, ou seja, a função ela está definida nesse ponto, né? Nesse caso aqui, a função ela não está definida, ok? Só que aí isso não importa. O limite ele só está interessado na tendência da função e não no valor do ponto, lembra? É o conceito primordial de limite, né? E aí vamos lá. Quando eu me aproximo de 1 por valores menores, o meu valor é zero. Quando eu me aproximo de 1 por valores maiores, zero também. Ou seja, quando o limite da função f de x, quando o x ele tende a 1, se aproxima de 8. Certinho? Até aí tudo bem? Agora, vamos para o 2. Quando eu me aproximo de 2 por valores menores, a função ela está indo para onde? Para 3. Quando eu me aproximo de 2 por valores maiores que 2, a minha função ela está indo para onde? Para 6. Ou seja, os limites laterais eles não batem, né? O que significa que o limite de f de x, quando o x ele tende a 2, e zero, ele não existe. Beleza? Vamos lá, continuando. O 3. Se liga, vamos? Lembrando, a função em 3 ela está definida nesse ponto. Mas o que é que a gente quer saber? Limite. E perceba que quando eu me aproximo de 3, ó, por valores menores que ele, a minha função ela está indo para onde? Para 1. Quando eu me aproximo de 3 por valores maiores, a minha função também está indo para onde? Também está indo para 1. Ou seja, esse limite da função quando o x ele tende a 3, será 1. E o 4? O 4 faz a mesma coisa. Quando eu me aproximo de 4 por valores menores que ele, minha função está indo para onde? 7. E por valores maiores, ó, também. Ou seja, o limite de f de x, quando o x ele tende a 4, será 7.
Tranquilo.